Ok, creio que podemos começar. Queria dar as boas-vindas a todos, muito boa tarde, bem-vindos a mais um evento deste ciclo de regulação digital organizado pela APDSI, em particular pelo grupo DMA, DSA e Privacy, o grupo de missão da APDSI. Hoje o tema, espero que não seja, demasiado difícil de apreender para o nosso auditório. O tema é Transatlantic Data Privacy Framework, mas essencialmente vamos estar a falar sobre dados pessoais e sobre o modo como eles viajam pelo mundo e, em particular, neste caso, para os Estados Unidos, mas o tema é global. Estamos a falar basicamente da partilha de dados, da transmissão de dados com origem na União Europeia para todo o mundo e nos desafios que isso coloca, nomeadamente quando se trata de áreas que, se entenda não oferecerem condições de segurança adequadas. Tivemos um evento muito importante que é, digamos, a origem direta deste nosso webinar. Trata-se de um acordo do Tribunal de Justiça da União Europeia, o acordo Schrems II de 2020, que invalidou o anterior mecanismo, o Privacy Shield, que legitimava as transferências de dados pessoais, em particular aqui para os Estados Unidos. E já tínhamos também tido anteriormente o Tribunal a invalidar outro mecanismo chamado Safe Harbor. Portanto, estamos já a falar da terceira tentativa de regular transferências de dados, sobretudo empresariais, com origem na União Europeia e com destino nos Estados Unidos e os desafios que isso nos coloca. Temos um painel brilhante, que muito me orgulha e que eu passo a apresentar. Em primeiro lugar temos connosco Shane Murphy, que vai falar em primeiro lugar. O Shane representa aqui a Meta, é o EMEA Privacy Policy Manager da Meta Platforms. Ele é um profissional da privacidade com uma experiência muito abrangente no setor público e privado, o que inclui também, ele desempenhou funções no governo do Reino Unido, em matéria de dados pessoais, também na indústria britânica e em particular na Confederação da Indústria Britânica, a CBI, em Bruxelas, onde ele trabalhou na área da regulação, com reguladores. Em geral, ele entende, que as suas funções neste momento estão muito, muito ligadas à implementação do RGPD e, trabalhou com várias organizações na área da privacidade e da proteção de dados. Portanto, estamos a falar aqui de alguém que é particularmente especializado no tema, aliás, como os outros oradores. Seguidamente teremos Graça Canto Muniz. A Graça é doutorada em Direito pela Nova School of Law, creio que a segunda doutorada em Portugal na área da proteção de dados e a primeira, depois do RGPD, ter iniciado a sua aplicação. E concluiu recentemente o MBA do INSEAD, a Escola de Gestão, famosíssima de Fontainebleau. Ela dá aulas na Nova School of Law e também na Faculdade de Direito da Universidade Lusófona e é Head of Privacy da Futura. Depois teremos Sebastião Barros Val. O Sebastião é EU Policy Counsel no Future of Privacy Forum, o FPF, que é uma organização conhecidíssima e reputadíssima em matéria de privacidade e dados pessoais a nível mundial. Ele tem também uma experiência muito variada, além de ter trabalhado no gabinete da comissária Vera Jourová, checa, creio que atual comissária de Justiça, e que na altura, à época, teria o pelouro dos dados pessoais, agora já não o terá. Ele contribuiu para a primeira revisão anual do Privacy Shield, ou seja, do tal mecanismo invalidado pela jurisprudência do Tribunal de Justiça da União Europeia, Schrems II, e também para a orientação da Comissão sobre a aplicabilidade do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados. Portanto, ninguém mais
talhado para nos falar aqui sobre o tema de hoje. Ele é advogado em Portugal. Ele iniciou a atividade na área das TIC, na Vieira de Almeida e associados, e também teve funções na área da privacidade na Johnson & Johnson. Referi também que tem um Masters, aliás, um LLM do Colégio da Europa, em 2016. Eu andei lá umas décadas antes. E escreveu a sua tese sobre mecanismos alternativos de transferência internacional de dados. Após a invalidação, a validade, a decisão de invalidade as REMS 1, no fundo, do Safe Harbor, mecanismo anterior ao Privacy Shield. Portanto, é alguém que tem, enfim, uma vasta experiência na área. Como também a seguinte oradora tem, no fundo, é alguém, a Sofia Riscalado, é alguém também muito especializada na área da proteção de dados pessoais. Ela é advogada, atualmente é conselheira jurídica sénior para a empresa americana Cloudflare, onde presta serviços de gestão de tráfego de internet. A empresa presta serviços de gestão de tráfego de internet e segurança de informação, está particularmente encarregue da atuação dos mercados europeus e asiáticos. Ela foi também diretora jurídica da Huawei, em Portugal, e advogada interna da startup portuguesa Unbabel, ou Unbabel, e advogada associada também em TMT da SRS Advogados. Having presented the speakers, I will immediately open the floor, let's say, for the discussion and the intervention. So Shane Murphy, thank you very much for accepting the invitation from PDSE, and I leave the floor to you. Thank you very much. Thank you so much, and hello everyone. I actually had a proper setup, but unfortunately my IT failed, so sorry if I'm looming down into the camera, but even at large tech companies, often things don't work. I wanted to say, first and foremost, thank you for giving me the opportunity and to speak in English. I'll try to minimize my Irish accent, but I get quite excited when I talk about data flows, and when I get excited, I talk quickly. So I will try to contain myself. So that might be a first for most of you who hear someone to get excited about data flows. But I've worked on this for a long time, and it is a fascinating subject. So today I really want to cover kind of four main things as a kind of a prelude to your deeper discussions. The first I'm going to talk about is something very basic, but something that often we overlook, which is why are data flows important in our society and or in Europe. I also want to kind of then pivot and have a brief look at where we are in terms of the EU-US data flows, and I know others will go into a bit more detail. And then I want to look at the kind of the future of that relationship, but then also lastly discuss the kind of the global perspective. So with that, maybe I'll just launch straight in. And the simple question, why are data flows important? I always like to think of data flows as the invisible infrastructure that basically holds up the internet. And they are as ubiquitous to modern business as electricity. A simple stats in terms of if you even look at just the EU-US relationship, the data flows underpin $7.1 trillion in the economic relationship. But they also do something so much more, which is they allow the simple ability for us to connect both businesses to customers, friends to families, and employees across the Atlantic and more globally. And often we think about data flows and we think tech, but ultimately that's not the case. They play this invisible role underpinning everything from vaccine development, financial services, telecoms, manufacturing, even dating on your apps. They are there and they are ever present. And their impact expands far beyond tech when they are disrupted. And it was, I think, Helen Dixon, the Irish Data Protection Commissioner, who said that businesses should prepare for massive disruptions if there are disruptions to EU-US data flows. And that was businesses. That wasn't tech businesses. She was warning business. And I think that's a very, very important opportunity. But it's not also, data flows they're not always a risk. And I think we often talk about them as a risk. They're also an opportunity.
Digital Europe, representing the Europe's digital sector, said that, Europe could be 2 trillion euros better off by the end of the digital decade if we reverse our current trends and start to embrace the international flow of data. And that's captured not just by increased trade, but also the increased digitalization of our businesses and public services. Nor are data flows all about money. Health researchers in Europe have long called for reforms to how rules around data transfers are impacting our ability to maintain health research. Data flows restrictions have stalled or derailed at least 40 cancer studies funded by the US National Institute of Health, and another 5,000 studies, transatlantic studies, have been disrupted since 2019. And they're happy to kind of go into those a little bit in more detail kind of going on. But it's also clear from the situation that the international flow of data is good for Europe and good for Europeans who also want access to global services and global products with global audiences. As an Irishman living in the UK who used to live in New Zealand and was educated in the Netherlands and France, that's something that's very, very important to me, that ability to connect in a seamless manner. And we've also seen how those disruptions don't just stay in the private sector. They tend to have a spillover effect into kind of the public sector, with disruptions that we've seen across Europe in education, in medicine, and even in other public services across Europe as well. And these headwinds and confusion that surround data flows, I think, are very keenly highlighted by the recent International Association of Privacy Professionals survey that cited transfer mechanisms as one of the most complex compliance change faced by privacy professionals. That's people who work in this day in and day out on all the things in the GDPR, and they've picked out data flows as being one of the most complex issues, which I think is really indicative of the challenges that we face. So moving a little bit to kind of the topic of the day, which is EU-US data flows, I think everyone will be aware that we as Europeans, but also we as kind of Meta, have been at the forefront of that debate within Europe. But ultimately, the underlying issues that are at play here go far beyond us, because the issues that are at play are not particularly the privacy practices of any company, any individual company, but rather the governmental access to personal data and that's impact on Europeans. And I think that's really important to remember that we're in the situation we're dealing with, because ultimately that means that the announcement of the new reforms in the US law and practices and the creation of this new transatlantic data privacy framework, which doesn't exactly roll off the tongue, is a really powerful step in the right direction for thousands of companies and public authorities who rely on those transfers to provide those interlinked services. And therefore, at the end of the day, it's the EU citizens who benefit from these services and these increased privacy protections. So we obviously welcome this action taken by policymakers to recognize the vital role that the vital importance of data protection rights and the role these transfers play in driving the economy, underpinning innovation, but also supporting international cooperation and humanitarian aids, and ensuring we have the tools needed to stay emotionally and socially connected, even in a world where we're still unpicking or picking ourselves up from COVID. As someone who recently just caught COVID after I thought it was all over, that again was very important after isolating for 2 weeks. I think so it's clear now that we have both sides have published information on how these reforms and how the new framework will attempt to meet all the requirements of the CJEU. And we've seen information kind of come out from both sides about how they plan to strengthen the privacy and civil liberty safeguards under governing US surveillance law, a new redress mechanism with binding powers, new multi-layered oversight of signals and intelligence activities, introduction of issues around proportionality and independent redress. So these reforms are quite wide-sweeping and deep, and are the subject of the results of hard talks over a long period of time. And this has been a long time coming, and has been, this hasn't been rushed. It's been very, very detailed talks on both sides to ensure that CJEU requirements have been met, and does offer the platform for a real and long-lasting framework. And I think it will ultimately raise the bar for the level of protection of data in the US, and building up on top of their already existing systems.
So where we're at the moment, I think a little bit is that obviously the European Commission and the US must finalize those outstanding issues to enable the full publication of those reforms that will allow the kickstarting of the formal EU adequacy process. And importantly, member states, and in particular kind of Portugal, will play an incredibly important role in the adoption of this agreement, because it shouldn't be left solely in the hands of the Commission as something that affects us across the length and breadth of Europe. At a government level, obviously, kind of the Portuguese government will be having discussions with the Commission, but it will also have its own important role and formal vote via the Council adoption phase. And obviously, the Portuguese DPA will also play a role within the EDPB. So there's multi layers to this, and it's important that Portugal is kind of at the heart of that debate and recognizing the issues and risks at hand. And this will take a long time. I know we talk about the agreement in principle and areas like this, but it will take a long time for adequacy, the EU-US adequacy, to wind its way through the Brussels process. And it's important that debate does start sooner rather than later to help deliver certainty to businesses struggling in this environment. But more importantly, the debate sparked by the adoption process needs to be based on facts. It needs to be based on the merits of the reforms and not preconceived notions or potentially legacy issues. And that's going to be really, really important going forward as we unpick these issues and begin to debate what the future holds for the EU-US data flows. Looking beyond that a little bit, I think it's clear that data flows need more international coordination and buy-in from governments. Adequacy is an incredibly powerful tool, and it creates this great bridge between different jurisdictions, but it's on a case-by-case basis. Adequacy has been around for a long time, and there are, relatively few adequacy decisions. But now, as more and more countries adopt privacy legislation, it does become this risk of becoming a mix of these unilateral agreements. And there could be adequacy agreements going one way or the other. Instead of thinking about linking jurisdictions by these individual threads, I really think we need to start thinking about how we can turn them into a bit more of a common weave that actually delivers that international consistency. And for that, I think we need to think on a much grander scale and on a much longer term scale. And there are a number of initiatives that I'd like to kind of draw attention to that I think are really important in delivering that. One of them is, and I think one that is particularly important, is the OECD process that is trying to agree new principles that will govern trusted government access to personal data held by the private sector, and that's incredibly important. Another one is the previous UK Information Commissioner, Elizabeth Denham, called for a Bretton Woods-style system to govern data flows, and Japan continues to, build support via the G7 for data flows with trust. And I think for a long time, there's been a lot of talk of that, but now we're really beginning to see the emergence of that potential framework. And that's important because given the core issues revolve around that central issue, which is, government access to data and the ability of citizens to seek redress, these are political issues. And it's clear that we now require governments to be at the table of these debates, because companies and DPAs alone are unable to fill in these blanks when it comes to the international consistencies. So we need really working and needing to look towards a multilateral solution that creates a framework that ensures effective privacy rights coupled with the free flow of data. There is an emerging block of nations that have either converging or interoperable privacy systems that do share common values and respect for law, for human rights and the rule of law, and share those aims. And these international norms need to be strengthened and utilized. I'd also draw attention, I think one important development has been the recent announcement and the establishment of the global cross-border privacy rules, the effectively lifting out of the APEC cross-border privacy rules into a kind of a more global setting. And I think that's a real step in the right direction. But the details of that project are still unfolding. It's clear it's focused on developing cooperative and interoperable regime for data flows. So it's exciting to see that develop. And I think taken together, we need to really start having a new conversation when it comes to data flows.
It's not tech. It's not just EU-US. It's about social issues. It's about political issues. It's about building on those unilateral agreements to build a multilateral solution, because ultimately this is going to be something that we need real oversight and governance on, that will allow businesses kind of to get on in a safe and secure manner and help protect citizens. So I'm really excited to see these initiatives begin to overlap and for them to offer kind of some of the opportunities. I kind of want to just pause there and say thank you for allowing me to give you this brief interview, because I've covered quite a lot of different topics there, intersecting issues. And I'm happy to kind of go into a bit more detail and discussion on some of them, because for me, I could spend all day on any one of those topics. But I do believe genuinely that we do need to start thinking about them collectively rather than just trying to tick off the individual one. So thank you again for the opportunity to just kind of give that brief scene setter before you get into hopefully much more detailed discussions going forward. Thank you. Thank you so much, Shane. I think your Irish Cork accent was quite clear, and your intervention, your presentation was even clearer. I'm just a little bit disappointed that you didn't mention the Council of Europe, for instance, because even members in Africa, or there are countries in Africa and South America that are members of or adhered to Convention 108 plus, so or at least the 108 initial 81 version. So and I think they really do a great job, although they're usually forgotten. But that's just a detail, and I think I tend to agree with you. And there's no fast solution or quick solution or easy solution, and especially going through the review of the Court of Justice is going to be a major issue. Obviously, the floor is open to questions. So whoever wants to ask questions can ask them in the Q&A. I would allow just a few questions before the other speakers will speak. But I wanted to, if you could speak just a little bit how hard it is nowadays for companies to transfer data to the US, and especially using model clauses, which are contracts. And, they often accused of not being very soft, being quite rigid and difficult to use. And if you could just describe what is the current status, and you don't need to talk about Meta, obviously you can talk about your own organization, but SMEs that have trade with the US, how do they cope nowadays? Sure, and I think it's really it's a great sorry, let me reset. You're right. Look, standard contractual clauses are a very, very powerful tool, and they are, as you say, contracts that you need to put in place. They are contracts you need to measure, you need to monitor them, and they come with various different requirements. And we've seen the latest edition of the contract of the SCCs be published by the European Commission, and just actually very recently the FAQs that came alongside of them. And we've also had the EDPB guidance, which imposed quite a number of supplementary measures and very heavy reliance on technical measures. And those are all very welcome interventions to the debate. And a company like ourselves has the resource, time, and dedication to implementing them. But many organizations will be finding those much, much harder, particularly some of those technical ones, given kind of the status of the market. So we need to be really, really careful about making sure that we don't apply those kind of, multinational corporation level requirements down onto kind of those SMEs, and make sure that we open up the toolbox that exists within the GDPR. And that is exactly what Adequacy is attempting to solve, and likewise other tools. We've also seen, the kind of the application of them is very important, and we've seen a slightly different approach in the UK with a very complementary measure, but just trying to structure the format of them slightly differently as well, to make them more applicable to SMEs. But this is definitely something that we've seen as in the aftermath of Schrems 2. SCCs became the primary game in town, and many smaller companies needed to adopt that. And I think it's please don't quote me on this stat, but even when we looked at the old Privacy Shield membership list, it was something like 75% of them were SMEs as well, and that's kind of trickles across the board as well. So I think that's a very important aspect, because ultimately
SMEs who are, and this goes back to my point about the digital decade point published by Digital Europe, it's that ability to engage in international data flows is going to be one of the critical points of being able to use new innovative digital tools that allow SMEs to grow and scale. And if they face barriers to that, they face barriers to growing across the European market directly as well. I think you're on mute. So yeah, I was trying to do something at the same time, which was to look at the question from our viewers, but I lost the question. But it was basically, I think Arlindo Bernardo was asking you what technical and legal conditions do countries need to comply with in order to offer security, safety when transferring data internationally. And so this is just a general question. You don't need to comment, but I find, and not dealing with this every day, that the judges in Luxembourg have set very, very high standards for private companies. I mean, to look at legislation from, the whole world that they export to when they need to transfer data to, this is not an activity that should be done by private companies. It's for governments and for organizations to look especially at the surveillance laws, etc. It's a heavy burden on the private sector. But anyway, the question was on legal and specifically technological conditions to guarantee a safe international transfer of data. Sure. So I think I can answer that in two rounds. On the first, from the Meta perspective, we recently published a series of reports that actually went into detail on some of the technical measures that we put in place, alongside some of the organizational and legal measures that we also put in place. I can't recall off the top of my head the name of the blog, but it corresponds roughly to measures we take to put in place for transatlantic data flows. And I don't want to go Googling in case I accidentally hang up the call. So more happy to kind of direct people to that from a Meta perspective. More broadly, I think you're right. I think, there are some heavy burdens that have come from some of the supplementary measures, but I think that guidance is incredibly important, that it needs to come out. And this is ultimately why we have kind of pushed for, we think that there needs to be a political agreement that actually reinforces the use of kind of SCCs, because we are in uncertain times, and as the recent decisions that have been involving US companies have demonstrated, it's really key that we resolve this political, this political point, and allow the kind of the new deal to come in place, reinforce the use of SCCs, provide that new adequacy model, and for other companies that are struggling to put in that place. Because ultimately, but personally, Europe's success is built on those kind of open, not closed global relationships, and I think that's incredibly important. Okay, thank you so much, Shane. And I will now leave the floor to Graça. And you're very welcome to stay with us and improve your Portuguese, but you might also have other commitments. So, if you can't stay, we'll understand. But thank you so much. It's been very good to have you in this panel. I'm very, very grateful, and thank you for the opportunity. I do have a colleague who's on the call who will thankfully give me a translation of what is to come, and I'm disappointed to be missing it. So thank you. Okay, thank you. Graça. Ok, é a sua vez. Obrigada, Luís. Obrigado, eu. Muito boa tarde a todos. É um gosto enorme estar aqui a falar hoje sobre este tema. E é realmente surpreendente que nos últimos anos tanta coisa tenha acontecido, sobretudo tendo presente, como vou dizer aqui, como vou começar por dizer que tudo isto começou há 22 anos atrás, não é? Em 2000, quando, de facto, como estava o Shane a dizer, a realidade da internet, não é? Que ele descreveu muito bem como sendo o suporte, os fluxos de dados são o suporte
a infraestrutura invisível, uma das infraestruturas invisíveis da internet, não é? E, portanto, tudo isto começou numa altura em que só 7% da população mundial tinha acesso à internet, portanto, era uma realidade completamente diferente. E se formos a ver o ranking das empresas que eram campeões de vendas nesta altura, não estava uma única empresa tecnológica, portanto era um enquadramento muito, muito diferente daquele que nós temos hoje. E eu digo, começou em 2000 porque foi em 2000 que a Comissão Europeia adotou a primeira decisão Porto Seguro, e depois houve de facto uma série de acontecimentos nos últimos 22 anos que eu tentei resumir aqui. Claro que há aqui algumas coisas que estão excluídas, mas acho que vou-me focar no essencial, e depois o que o Sebastião vai falar um bocadinho do ponto em que estamos hoje em dia, e portanto eu vou fazer uma antecipação da história, digamos assim. E portanto começou em 2000, quando a Comissão Europeia adotou a primeira decisão conhecida como Porto Seguro. E depois temos aqui vários acontecimentos, não é? Em 2013, 2014 tivemos as revelações de Edward Snowden, que basicamente deram a conhecer ao mundo uma série de programas de vigilância dos Estados Unidos em larga escala e que implicavam, e este é um dos problemas da discussão, que implicavam a vigilância indiscriminada de cidadãos estrangeiros não americanos, e este é um pormenor importante, não é? Portanto, estes programas da NSA, o programa PRISM e outros, que estão suportados em legislação americana, implicavam a vigilância de cidadãos estrangeiros. E estes programas foram dados a conhecer ao mundo pelo Sr. Edward Snowden. Um pouco depois, como vamos ver mais à frente, um jovem austríaco chamado Max Schrems desencadeou um procedimento na Autoridade de Controlo da Irlanda, que depois chegou ao Tribunal de Justiça da União Europeia, mas ao mesmo tempo várias instituições europeias reagiram também às revelações de Edward Snowden. Eu vou desenvolver isto um bocadinho mais à frente. Depois, uns anos mais tarde, em 2015 e 2016, o Tribunal de Justiça invalidou a decisão de 2000, a decisão Porto Seguro, e rapidamente a Comissão Europeia adota uma nova decisão, que é o escudo de proteção, ou o Privacy Shield, não é? E agora, um bocadinho mais na atualidade, recentemente, nos últimos 2 anos, tivemos novamente uma invalidação desta decisão de adequação, deste escudo de proteção de dados pelo Tribunal de Justiça. Temos o Comitê Europeu de Proteção de Dados, como o Shane estava a referir, que publicou umas linhas de orientação das medidas que devem ser implementadas para garantir que as transferências de dados cumprem com a legislação de proteção de dados, e temos também um outro documento que é importante, também do Comitê Europeu de Proteção de Dados, que é a publicação das chamadas garantias essenciais. Eu vou voltar a falar um bocadinho disto mais à frente. Mas, portanto, focando agora nestes vários acontecimentos e falar brevemente sobre cada um deles, como eu disse, a Comissão Europeia em 2000 reconheceu que os Estados Unidos da América eram considerados um país adequado para receber dados pessoais da União Europeia. Porquê que isto aconteceu? E eu acho que é interessante pensarmos também naquilo que o Shane disse. Isto aconteceu porque a proteção de dados na União Europeia, como está concebida, prevê regras para o tratamento de dados gerais, mas depois prevê um regime específico, que é o chamado regime das transferências, que está no artigo 45 e seguintes do regulamento, que tem um objetivo que é particularmente ambicioso, não é? E convém termos isto presente. Qual é o objetivo deste regime? O objetivo é garantir que, à medida que os dados viajam, não é? Onde quer que os dados viajam, a proteção que a União Europeia lhes dá viaja com os dados pessoais. E, portanto, por isso é que eu digo é ambicioso, porque, como o Shane estava a dizer, a informação é ubíqua, não é? Está por todo lado, há milhões, milhares, milhões de transferências diariamente, e, portanto, este objetivo da União Europeia é bastante ambicioso no sentido em que tem como objetivo garantir que a proteção que a União Europeia confere aos dados pessoais viaja com os dados pessoais. E há muitos autores que dizem que este objetivo, além de ser bastante ambicioso, reflete um estado tecnológico do início de 2000 e não necessariamente o estado tecnológico dos nossos dias, não é? Portanto, há muitos autores que dizem que este regime está desatualizado. Mas, por outro lado, o regime das transferências de dados pessoais assenta num modelo que eu diria que está bipartido. Porquê? Porque, por um lado, nós temos estas decisões de adequação, não é? Que
convém ter presente que o que implicam é um exercício de análise do direito dos outros países, neste caso dos Estados Unidos, e uma conclusão de que nessa ordem jurídica, no direito desse país, há garantias semelhantes àquelas que existem na União Europeia. E isto também em si é um objetivo bastante ambicioso, ainda que seja feito pela Comissão Europeia, não é? Mas depois há outros problemas em relação a este modelo de adequação, e um deles é o seu próprio desenho, não é? Porque a Comissão Europeia, que tem esta função, além de poder ser, vamos dizer as coisas como elas são, influenciada e politizada, não é? O procedimento que leva à decisão de adequação é muito pouco transparente, apesar de ele estar suportado na legislação do direito da União Europeia. E a terceira nota que vale a pena dizer em relação a este modelo de adequação é que este modelo de adequação existe noutras áreas do direito da União Europeia e não apenas na proteção de dados pessoais. Ou seja, há outras circunstâncias em que a Comissão Europeia olha para o direito de outros países e chega à conclusão de que o direito desses outros países é equivalente ao direito da União Europeia. Portanto, no limite, se pode dizer que tudo isto que nós estamos aqui a discutir hoje acaba por ser uma consequência talvez indesejada da importação de uma solução normativa de outras áreas do direito, nomeadamente o direito financeiro, que na proteção de dados tem estas consequências bastante radicais. Por último, a quarta nota em relação a esta solução de adequação é o facto de ela ter um efeito que eu diria que não sei se é geopolítico, mas que é estratégico para a União Europeia, que é o facto dela influenciar o direito de outros países de uma forma direta. Porquê? Porque a Comissão Europeia só vai considerar, não é o caso dos Estados Unidos, não é? Mas só deveria considerar um país como sendo adequado se o direito desse país fosse equivalente ao padrão de proteção que a própria União Europeia tem. E, portanto, como eu dizia, este regime das transferências, que tem estas 4 nuances que eu acabei de dizer, tem uma outra a componente de delegar nas empresas este exercício, ou seja, as empresas têm também à sua disposição, no Regulamento Geral de Proteção de Dados, instrumentos que podem usar para garantir que os dados são transferidos em segurança. Por outro lado, esta decisão de adequação, como eu dizia no início, que é de 2000, tinha como objetivo garantir que os Estados Unidos eram um país adequado para receber dados vindos da União Europeia, por isso as empresas não tinham de se preocupar com esta segunda componente. A Comissão Europeia fez essa verificação e, portanto, essa verificação estava feita, as empresas podiam livremente transferir dados para os Estados Unidos. Isto significa, naturalmente, que a existência de uma decisão de adequação tem um efeito de facilitar e flexibilizar as transferências de dados para outros países. E a verdade é que durante 13 anos, não é, de 2000 a 2013, quando o Sr. Edward Snowden revelou ao mundo os programas de vigilância dos Estados Unidos, não houve grandes sobressaltos, portanto, vivíamos placidamente, as relações entre a Europa e os Estados Unidos estavam normalizadas nesta matéria, até que, de facto, em 2013, o Sr. Edward Snowden revelou a vigilância em larga escala que os Estados Unidos estavam a fazer. Imediatamente, as instituições europeias reagiram, a Comissão Europeia emitiu uma série de declarações, de comunicações, dando nota de que, de facto, a decisão de 2000 da Comissão Europeia era uma espécie de via verde, não é? Para as transferências de dados para os Estados Unidos, e depois os dados eram tratados de uma forma que comprometia os direitos fundamentais dos cidadãos europeus, e depois também foi constituído um grupo de trabalho que identificou qual era a legislação americana, detalhadamente qual era a legislação americana que suportava esses programas de vigilância, e concluiu-se que, de facto, esses programas de vigilância iam além daquilo que era necessário e proporcional em relação à proteção da segurança nacional dos Estados Unidos. Mas, e aqui é que começam os problemas a sério, além das instituições europeias, como eu dizia há pouco, um jovem chamado Max Schrems está na origem de 2 decisões do Tribunal de Justiça, o caso Schrems I e o caso Schrems II, que é o mais recente, que verdadeiramente vieram provocar estragos no trabalho que a Comissão Europeia tinha feito de considerar adequado os Estados Unidos como país terceiro. Na primeira decisão, em que o Tribunal invalidou a decisão do Porto Seguro, não é? A ideia central que o Tribunal veicula com base nos direitos fundamentais é que
os Estados Unidos da América não podem ser considerados um país adequado à luz da legislação que vigora nesse país e que permite uma vigilância que é indiscriminada e em larga escala de cidadãos estrangeiros, europeus e outros, não é? Sem qualquer tipo de fiscalização e sem que esses cidadãos tenham meios de defesa. Porquê? Porque isto é uma especificidade da ordem jurídica americana, o facto de não garantir, por um lado, que estes programas de vigilância são fiscalizados e, por outro lado, garantir que cidadãos estrangeiros têm mecanismos para reagir a essas medidas de vigilância. São 3 problemas diferentes. Nesta última decisão que o Luís estava a referir, que é mais recente, que é de 2020, no caso Schrems 2, o Tribunal invalidou a segunda decisão de adequação. E, além disso, levantou, ou melhor, além disso, analisou a validade, digamos assim, ou a suficiência dos outros mecanismos, além da decisão de adequação, que permitem fazer transferências. E em relação a estes outros mecanismos, que, por exemplo, podem ser contratos celebrados entre o exportador e o importador dos dados, não é? O Tribunal veio dizer que, em certas situações, estes mecanismos podem não ser suficientes e podem exigir medidas adicionais. E era aquilo que o Luís estava há pouco a dizer, não é? Do facto de toda esta confusão, pelo menos nesta componente de impor às empresas a adoção de medidas adicionais, é de facto bastante onerosa e bastante custosa, não é? E só para terminar, dizer que o problema principal desta discussão está, como sumarizou muito bem aqui o Max Schrems quando veio aqui à nova School of Law, o Luís Neto Galvão também esteve presente, apesar de não estar aqui na fotografia, só estou eu, está o professor Francisco Pereira Coutinho, mas ele resumiu muito bem o problema, que é o facto de haver um conflito, de facto, um conflito de leis, não é? Um conflito entre a legislação americana, a tal legislação que suporta os programas de vigilância dos Estados Unidos, e a Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, nomeadamente o artigo 7º e o artigo 8º. Isto é verdade, eu concordo com esta visão, mas não podem deixar de ser atribuídos também não pode deixar de ser atribuído também alguma responsabilidade, de facto, ao arrojo e à ambição que a União Europeia decidiu atribuir ao regime das transferências nesta dupla componente, tanto da decisão de adequação como das outras medidas, das outras garantias adequadas que devem ser adotadas pelas empresas. O que é certo é que a União Europeia, além das 2 decisões do Tribunal de Justiça, já deixou muito claro quais são as suas 4 balizas às medidas de vigilância e, no fundo, aquilo que o direito americano deve respeitar se quer efetivamente ser considerado adequado. E, portanto, além das 2 decisões, que são claríssimas, não é? O Comitê Europeu de Proteção de Dados, como eu dizia, já emitiu uma série de recomendações onde estão as tais garantias essenciais europeias relativas às medidas de vigilância e que dizem, basicamente, tem de haver clareza em relação ao tratamento dos dados, tem de haver respeito pelo princípio da proporcionalidade, tem de haver supervisão independente e tem de haver vias de recurso eficazes aos vigiados, digamos assim. O que é interessante, e há alguns autores que apontam os olhos a alguns países da União Europeia, não é? Que têm também programas de vigilância em larga escala e que se calhar não cumprem eles mesmos com estas 4 garantias essenciais, mas isso são contas de outro rosário, como se diz. O que é que se segue? Eu sinceramente não sei, acho que é um tema que pressupõe, a sua solução pressupõe que um dos lados vai ter de ceder, não é? Ou os Estados Unidos de facto cedem a esta pressão europeia de se tornarem efetivamente adequados, ou então a Comissão Europeia vai mais uma vez adotar uma decisão de adequação que é bastante difícil de respeitar as tais garantias essenciais e a jurisprudência do Tribunal de Justiça. Mas o Sebastião seguramente está muito mais bem informado do que eu para vos dizer onde é que estamos e eventualmente para onde é que vamos. Muito obrigada. Obrigado, Graça. E, enfim, não vamos ter já o Q&A, vamos deixar para o fim. E vou passar já a palavra ao Sebastião e enfim, no final depois, se calhar eu perguntarei à Graça para onde é que pende, se é problema adiado ou se é uma solução. Obrigado. Tem a palavra, Sebastião. Obrigado, Luís, obrigado. E obrigado à PDC pelo convite. Ou todos me ouvem bem, certo? Ok, vou tentar não repetir nada do que o Shane e a Graça tenham dito, enfim, uma introdução ótima ao tema. Eu vou focar-me nos acontecimentos mais atuais, ou seja,
no anúncio recente deste Transatlantic Data Privacy Framework, um acordo político entre as autoridades americanas e europeias para restabelecer os fluxos de dados pessoais entre os dois países através de uma decisão de adequação, uma nova decisão de adequação da Comissão Europeia, e os potenciais riscos que existem de uma nova decisão ser anulada pelo Tribunal de Justiça, tal como as anteriores duas foram. Enfim, a 25 de março deste ano, as administrações americanas e europeia anunciaram um acordo político para um mecanismo que substituirá o Privacy Shield. Este acordo tem alegadamente 25 páginas, mas os seus termos ainda não são públicos. A informação que temos vem de uma fact sheet que a Casa Branca publicou, um pouco explicando o que é que pretende alterar no seu ordenamento jurídico para que, no fundo, o Tribunal de Justiça, eventualmente, analisando uma nova decisão de adequação da Comissão Europeia, possa dizer que existe, de facto, uma proteção essencialmente equivalente do outro lado do Atlântico. E eles referem nesse comunicado o desejo de reforçar as garantias de privacidade e liberdades individuais no contexto das suas atividades de vigilância, incluindo o melhoramento da supervisão das atividades das suas agências. E utiliza linguagem muito parecida com aquela que o Tribunal de Justiça utiliza na sua própria jurisprudência e também ao abrigo da Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia existe, que é a da necessidade e proporcionalidade das atividades de recolha e acesso a dados para fins de segurança nacional. Enfim, resta saber se de facto isto é uma aproximação mais do ponto de vista textual e não tanto das práticas das agências de vigilância, ou seja, será que programas autorizados pela lei americana como o PRISM e o Upstream, que já foram aqui referidos, vão ser cancelados ou alterados numa forma que, no fundo, cumpra os requisitos da Carta? Algo que ainda não sabemos, obviamente. Este comunicado da Casa Branca refere também que os titulares dos dados europeus terão acesso a recurso efetivo contra atividades de vigilância nos Estados Unidos, através de um mecanismo multinível que incluirá o que eles chamam um Data Protection Review Court, alegadamente independente, integrando membros que não fazem parte do governo americano e que terão autoridade para endereçar as queixas dos cidadãos europeus e impor medidas corretivas às agências de inteligência americanas. Esta falta de mecanismos coercivos foi um dos defeitos que o Tribunal de Justiça apontou ao último mecanismo de recurso que havia ao abrigo do Privacy Shield, que era o Ombudsperson, portanto, poderá representar uma melhoria quanto ao acesso ao recurso efetivo nos Estados Unidos em relação a estas atividades. E por último, o comunicado refere que as obrigações para as entidades americanas que subscrevam estes princípios do novo acordo serão basicamente mantidas face aos Privacy Shield Principles, portanto aos princípios que já havia ao abrigo da anterior certificação. Questões são colocadas também numa carta aberta da NOIV, portanto a organização de Max Schrems, se estas obrigações ou os requisitos destes princípios estão alinhados com o RGPD e a Carta, nomeadamente porque nesses princípios no Privacy Shield não encontramos, por exemplo, requisitos que obrigam a ter um fundamento de licitude para tratar dados, o direito de acesso, que é um direito que é fundamental, reconhecido diretamente no artigo 8º da Carta, nem de recurso a uma autoridade independente para verificar a licitude do tratamento de dados. Portanto, pode haver também aqui ao nível das obrigações para as entidades comerciais certos problemas. Como disse o Shane também, até a aprovação final da decisão de adequação da Comissão Europeia, que substituirá o Privacy Shield, ainda poderemos ter algum tempo, porque é preciso que os Estados Unidos aprovem uma ordem executiva presidencial que vai implementar estas reformas na lei americana, que será complementada depois por um regulamento de implementação do Departamento de Justiça americano, e só depois dessas leis serem aprovadas nos Estados Unidos é que a Comissão Europeia emitirá uma versão preliminar da decisão de adequação, que está sujeita à emissão de parecer do Comitê Europeu de Proteção de Dados, o escrutínio através de um relatório do Parlamento Europeu e carece também de um voto positivo ao nível do Conselho da União Europeia. Tudo isto supõe-se que demorará pelo menos 6 meses, desde o momento da primeira decisão preliminar da Comissão Europeia até que a decisão final. Prevê-se, portanto, que no primeiro trimestre de 2023 possamos ter uma decisão final. No início de abril, o Comitê Europeu para a Proteção de Dados
reagiu a este anúncio político do governo americano e da União Europeia, através de um comunicado em que sublinhou a necessidade de este novo acordo, nomeadamente as reformas à lei americana, endereçarem as questões levantadas pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Schrems II, e que, nomeadamente, no seu parecer, que vai emitir em relação à decisão de adequação preliminar, dedicará particular atenção à forma como as reformas restringirão a recolha de dados para fins de segurança nacional àquilo que é estritamente necessário e proporcional para esses fins, e verificar também se os titulares dos dados terão acesso a uma tutela efetiva relativamente a tal recolha e acesso por parte das autoridades americanas. Como referi, o governo dos Estados Unidos está neste momento a preparar uma ordem executiva presidencial que dizia-se, havia rumores que seria publicada até ao final de junho, mas cá estamos no nosso último dia do mês e ela não veio, portanto temos de esperar por quiçá mais algumas semanas. Isto combinado com um regulamento de implementação do Departamento de Justiça, nomeadamente para a criação ou regulamentação deste Data Protection Review Court, que estaria acessível aos titulares dos dados europeus. Esta solução está muito alinhada com propostas apresentadas por académicos de direito da União Europeia e dos Estados Unidos. Tem aqui dois artigos que muito claramente serviram de inspiração a esta solução, que eu depois posso partilhar no chat. Dizem membros da administração americana, nomeadamente do Departamento de Comércio, que uma vez que sejam aprovados estes dois mecanismos, portanto a ordem executiva e o regulamento de implementação do Departamento de Justiça, esta aprovação, portanto as reformas na lei americana, poderão ser consideradas pelos exportadores de dados na União Europeia quando realizem as chamadas análises de impacto de transferências, ou seja, quando, mesmo antes da aprovação da decisão de adequação, no início do próximo ano, uma vez que as reformas à lei americana estejam introduzidas, as entidades que contem com outros mecanismos de transferência de dados, como as cláusulas contratuais tipo, as regras vinculativas aplicadas às empresas, por exemplo, poderão, na avaliação que fazem da lei estrangeira da jurisdição para onde pretendem transferir dados, portanto para os Estados Unidos, utilizar o facto de essas leis terem sido aprovadas de forma a ilustrar que existe um risco menor de acesso desproporcionado aos dados por parte das autoridades americanas do outro lado do Atlântico. Mas que outro tipo de questões podem ser levantadas quanto à solução de combinar esta ordem executiva com o regulamento do Departamento de Justiça? Enfim, isto tem sido discutido se é de facto uma solução que cumpre os requisitos do Tribunal de Justiça e poderia ser uma solução duradoura. Pois bem, uma ordem executiva presidencial, muitas pessoas dizem que não é propriamente uma solução duradoura porque não tem força de lei do Congresso. E, portanto, pode ser no futuro alterada bastante facilmente. Imagine-se que Biden perde as eleições em 2024, há um novo presidente que tem uma visão bastante diferente sobre as atividades de vigilância, ou se devem ser delimitadas desta forma ou não, e, portanto, revoga esta ordem executiva e, portanto, todo o castelo de cartas cai, voltamos à estaca zero. Existe este argumento. Do ponto de vista mais pragmático, tendo em conta a composição atual do Congresso, seria muito difícil passar uma lei nesse contexto que regulasse as atividades de vigilância nos Estados Unidos. Este é um argumento. O outro é que muitas ordens executivas se mantêm em vigor durante décadas, nomeadamente a ordem executiva que antecedia esta que vai ser aprovada agora, a ordem executiva 12.333, que também foi avaliada pelo Tribunal de Justiça no Acórdão Schrems, manteve-se em vigor desde 1981, mantém-se em vigor. Portanto, não é algo que seja facilmente alterado, como alguns comentadores dizem. E, para além desse facto, o Tribunal de Justiça não levantou questões, na altura do acórdão, quanto à natureza da ordem executiva de per si, mas mais quanto ao seu conteúdo. Portanto, o Tribunal de Justiça dizia que a ordem executiva, em termos substantivos, não limitava o acesso a dados por parte das autoridades americanas àquilo que era estritamente necessário e proporcional. Portanto, os problemas que o Tribunal de Justiça levantou não foram quanto ao aspecto formal da ordem executiva, mas mais quanto ao aspecto material. Outro tema que pode ser levantado é o que também muita gente comenta, que de acordo com a Carta, os indivíduos na União Europeia têm de ter acesso a um tribunal estabelecido por lei para recorrer relativamente a abusos dos seus direitos fundamentais.
Pode-se considerar que este novo Data Protection Review Court é estabelecido por lei, se é criado através da ordem executiva? O que é uma lei no ponto de vista do Tribunal de Justiça, e se é que a ordem executiva o é? E será que este tribunal criado por ordem executiva é realmente independente do Poder Executivo, ou será mais um Ombudsperson 2.0 e que, portanto, não tenha o mesmo tipo de independência que seria exigida pelo Tribunal de Justiça? Ora bem, como resposta a estes argumentos, a jurisprudência do Supremo Tribunal dos Estados Unidos refere que tribunais criados através da ordem executiva podem, em alguns casos, realmente agir de forma independente do Poder Executivo. E, para além do mais, nas recomendações do Comitê Europeu para a Proteção de Dados, que a Graça também referiu, relativas às garantias essenciais, citam o próprio Acórdão dos Fremes para arguir que os titulares dos dados europeus têm, ao abrigo da Carta, não necessariamente recurso sempre a um tribunal para fazer valer os seus direitos, mas a uma autoridade nacional que não tem natureza necessariamente judicial, portanto podendo ser uma autoridade administrativa, aliás, como em muitos Estados-membros da União Europeia o é. Não se trata efetivamente de um tribunal em muitos Estados-membros. Do ponto de vista do cumprimento da lei, o que é que acontece a seguir? Ou seja, continuamos num vazio legal, porque ainda não temos decisão de adequação. O que é que as empresas, as organizações que querem continuar a transferir dados para os Estados Unidos devem fazer? Pois a realidade está inalterada. Ou seja, devem continuar a utilizar mecanismos alternativos de transferência, sempre que, no fundo, a existência de legislação problemática ou a inexistência de legislação problemática em Estados terceiros o permita, e quando existirem requisitos nos Estados terceiros que sejam problemáticos do ponto de vista do direito da União Europeia, deve realizar-se uma avaliação de impacto de transferências e implementar-se medidas suplementares conforme as recomendações 1/2020 do Comitê. De referir também que as autoridades de supervisão na União Europeia têm vindo a aumentar o uso dos seus poderes corretivos desde o início do ano, no que toca ao enforcement, digamos, do Acórdão dos Fremes 2, tanto antes como depois deste anúncio do acordo político. E um dos exemplos é efetivamente esta saga da Google Analytics, em que tanto a autoridade austríaca, a francesa, como bem recentemente a italiana, decidiram que as transferências de dados para servidores da Google nos Estados Unidos, através do uso desta ferramenta, eram ilegais, dizendo que não era possível, ou pelo menos a Google não tinha oferecido garantias suplementares adequadas para suplementar a proteção que era concedida pelas cláusulas contratuais tipo da Comissão Europeia. Num bright side, ou seja, vamos dizer, numa nota mais positiva, pode ser que surjam mecanismos de transferência alternativos para além das cláusulas contratuais tipo em breve, porque o Comitê Europeu para a Proteção de Dados aprovou recentemente orientações relativas aos códigos de conduta e em relação aos mecanismos de certificação como mecanismos de transferências de dados para países terceiros. Muito curiosamente, quanto aos mecanismos de certificação, as orientações foram publicadas há algumas horas, foram exatamente hoje, e em relação às mesmas, o Comitê refere que para uma entidade num país terceiro, portanto, na jurisdição que vai receber dados, obter uma certificação do ponto de vista de eu posso receber dados da União Europeia, o importador de dados tem de demonstrar que não há legislação problemática na jurisdição onde está estabelecido, ou que existindo oferece garantias suplementares de proteção que permitiriam receber esses dados. E para concluir, porque também já estou a falar há bastante tempo, o elefante na sala de certa forma permanece. Ou seja, mesmo que chegamos ao início do próximo ano, seja aprovada uma decisão de adequação por parte da Comissão Europeia, ela eventualmente vai chegar ao Tribunal de Justiça, porque vários membros da sociedade civil também já disseram que iriam utilizar dos meios disponíveis para que isso acontecesse. Será que uma nova decisão de adequação, com estas reformas à lei americana, poderia sobreviver ao escrutínio do Tribunal de Justiça? Ainda não sabemos, obviamente, mas será muito importante acompanhar aquilo que o futuro parecer do Comitê Europeu para a Proteção de Dados venha a dizer sobre a decisão preliminar de adequação, que será publicada em breve. Ou seja, porque, tendo em conta os precedentes, o Comitê tende a adivinhar um pouco o raciocínio
do Tribunal de Justiça em relação ao escrutínio que faz deste tipo de decisões de adequação. Portanto, será muito importante verificar as críticas que o Comitê fará a esta decisão de adequação, o draft da decisão de adequação. Haveria a possibilidade, caso este acordo político tivesse natureza de um acordo internacional vinculativo, de a Comissão Europeia fazer, enfim, um pedido de parecer ou opinião ao Tribunal de Justiça, preliminar, antes de aprovar a decisão de adequação, mas como este acordo não tem esse tipo de natureza vinculativa, deixa de ser possível ao abrigo dos tratados da União Europeia pedir essa opinião. Portanto, teremos mesmo de esperar para perceber se esta nova decisão de adequação, portanto já a terceira, terá, no fundo, robustez suficiente para sobreviver ao escrutínio do Tribunal. Obrigado, Sebastião. Acho que foi uma explicação bastante abrangente e muito clara, que me deixou cheio de stress, porque me lembrou quando eu tento explicar isto, garantias suplementares, a realização de uma avaliação de impacto específica para transferências internacionais aos meus clientes, eles acham que eu estou maluco, mas enfim, ainda bem que ouço outros, enfim, partilharem as interrogações que eu tenho, e acho que, enfim, foi muito claro. Muito obrigado. Vamos deixar depois as perguntas para o Q&A e eu passo de imediato a palavra à Sofia. Muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Obrigada, Luís, pelo convite para estar aqui. Obrigada também à PDSI pelo evento e aos demais palestrantes pelas vossas apresentações. Eu tenho uma apresentação que vou para já compartilhar. Digam-me, por favor, se corre bem ou não. Espero que sim. Muito bem. Então, antes de mais, eu gostaria de vos explicar um bocadinho o que é a Cloudflare, que é a empresa para a qual trabalho como Senior Privacy Counsel, e porque também entendo que esta explicação é útil para depois também perceberem um pouco a orientação da minha apresentação. Portanto, a Cloudflare é uma empresa de gestão de tráfego de internet e de soluções de segurança de informação e de cibersegurança. Ultimamente, nós até tivemos aqui alguma visibilidade pelo apoio que demos à Ucrânia na gestão de ataques cibernéticos. Por exemplo, só para dar aqui um bocadinho de contexto, nós temos cerca de 250 centros de dados espalhados por mais de 100 países no mundo inteiro. Temos igualmente uma importância crescente ao nível de mitigação e de combate a ataques cibernéticos. A Cloudflare igualmente está em Portugal desde 2019 e daí eu estar com ela. Passando à apresentação. Nós vivemos aqui numa realidade em mutação. E porquê? Nós passamos de uma visão inicial da internet que era claramente baseada numa fase de conectividade para aquilo que atualmente pode ser uma visão mais fragmentada da internet, ou então como se costuma chamar, uma espécie de splinternet. E um dos meus objetivos aqui hoje é também tentar refletir sobre exemplos que não estão apenas circunscritos à realidade europeia e Estados Unidos, para termos outros pontos de comparação para aquilo que é o objeto do nosso webinar. Por exemplo, se nós pensarmos no exemplo da China, em que tem soluções tecnológicas que não permitem o acesso a redes sociais, a Great Firewall, como ela é chamada, ou que tem redes próprias que só podem ser consumidas por cidadãos chineses. Se pensarmos no exemplo da Rússia, em que existe a limitação de acesso a uma série de websites e a serviços de comunicação interpessoais, para além daquilo que foi a retirada recente de uma série de players tecnológicos na sequência da ofensiva com a Ucrânia, ou então em países como a Arábia Saudita, como o Irão, como a Síria, em que claramente existem internets bastante limitadas, são quase uma espécie de intranets, porque os conteúdos a que os respectivos cidadãos têm acesso são totalmente diferentes daqueles que nós temos acesso. E porquê é que isto é importante refletir? Porque claramente temos aqui uma mudança de paradigma em que deixamos de ter uma livre circulação de dados para haver fronteiras, que são fronteiras digitais e que tentam replicar fronteiras físicas. Este conceito de soberania digital tanto pode ser mais light, ou seja, em que se tenta-se governar a gestão dos dados pessoais e não pessoais com base na legislação de cada país,
e o exemplo a que nós assistimos com a União Europeia, com a RGPD e com a legislação específica em matéria de transferência de dados é isso mesmo, mas também temos versões bastante mais restritivas, em que, por exemplo, inclusivamente, dados pessoais, ou na sua generalidade, ou certos tipos de dados pessoais, não podem sair das fronteiras físicas de determinados países, só podem estar alojados nos servidores de determinados países. Dou-vos 2 exemplos, por exemplo, na Austrália, os dados sobre a saúde têm que ter sempre uma cópia que está armazenada em servidores locais, e neste momento encontra-se a ser ultimada a legislação de proteção de dados, a nova legislação de proteção de dados da Índia, que prevê que todos os dados pessoais de cidadãos indianos estarão localizados, terão uma cópia que não poderá sair deste país. Quando nós pensamos nestes 3 conceitos, sobre a internet, soberania digital, localização de dados, pensemos agora naquilo que são o impacto para empresas digitais. Ora, estima-se, e isto são dados, deixa-me aqui verificar a minha cábula, da Information Technology Innovation Foundation, que entre 2017 e 2021 mais do que duplicaram o número de países que têm legislação que tem dispositivos, que restringe, que localiza os dados. Atualmente serão cerca de 144 países. Portanto, mais uma vez, pensando que nós passamos de uma fase de livre circulação para uma fase com fronteiras, tudo o que são empresas digitais, e isto tem mais impacto, sobretudo em empresas de menor dimensão, tem que ter uma estratégia internacional de gestão de dados que incorpore não só quais é que são os diferentes padrões de proteção e que antecipe mudanças. Pegando no objeto deste webinar, se nós pensarmos que atualmente já nos encontramos a discutir a 3ª decisão de adequação entre a Europa e os Estados Unidos, e que entretanto tivemos 2 decisões invalidadas, não será difícil perceber que, por exemplo, para uma empresa, a perspectiva em relação à gestão deste assunto passa muitas vezes por nem sequer já contar com uma decisão de adequação, mas optar precisamente por mecanismos alternativos de salvaguarda, sendo que as cláusulas contratuais tipo foram também analisadas pela última decisão do Tribunal e, portanto, neste momento temos procedimentos adicionais que temos que adotar quando as incorporamos num contrato, nomeadamente as avaliações de risco, e em relação aos outros mecanismos, eles ainda não se encontram suficientemente desenvolvidos para que, de facto, os possamos utilizar de forma autónoma. Isto significa também que existem custos de entrada e custos de permanência em mercados terceiros, que são efetivamente maiores, tendo em conta que temos que ter uma estratégia que incorpore todos estes padrões e que, na verdade, vão mudando ao longo do tempo. Ora, a Cloudflare, que não é diferente de outras empresas, por exemplo, julgo que saberão, seguramente, tanto a Microsoft como a Amazon, neste momento têm soluções de armazenamento de dados que estão localizados também em função daquilo que foram os dispositivos mais recentes, e sempre pensando, ou partindo pelo menos do exemplo europeu, e a Cloudflare também tem este tipo de solução. Pensando naquilo que expliquei no início, portanto, nós, no âmbito da nossa atividade de gestão de tráfego, temos soluções específicas de localização de dados na Europa, embora atualmente elas até já estão disponíveis em mais regiões do globo, nomeadamente nos Estados Unidos, na Austrália e futuramente no Japão, países estes 2 últimos, que também têm soluções de localização e que têm seguido muito a tendência da União Europeia, sobretudo o Japão, e nesta função de localização de dados da Cloudflare, que se chama Data Localization Suite, nós basicamente tentamos que apenas centros de dados localizados em determinadas regiões façam a descriptografia e o encaminhamento de dados que passam pelas nossas redes. Enfim, não vou estar aqui a explicar-vos o serviço, até porque o objetivo não é estar aqui a explicar como é que funciona, porém, quis trazer-vos este exemplo para pegar naquilo que foi uma das razões também mais recentes para se falar sobre o nome da Cloudflare, neste contexto especificamente português, que foi o trânsito de dados a propósito do censo de 2021 e do Instituto Nacional de Estatística. Nós, na altura, efetivamente, já tínhamos serviços regionais que permitiam que esse tráfego, na verdade, não saísse de fronteiras europeias. Mas esse exemplo serve bem para demonstrar aquilo que tem sido uma consciência crescente da localização de dados
daquilo que é uma postura relativamente aos Estados Unidos como destino desses mesmos dados. Posso dizer-vos que houve uma questão semelhante com o equivalente alemão do INE, portanto não foi algo apenas circunscrito a Portugal, aconteceu pelo menos noutra jurisdição europeia, e nós efetivamente tivemos que encontrar uma solução tecnológica, e muitas outras empresas terão procurado também ter soluções próprias ou de caráter tecnológico, ou pelo menos adotando os mecanismos de salvaguarda que nós falámos aqui e que tanto o Sebastião como a Graça também falaram, para tentar gerir estas transferências de dados de uma forma que seja de acordo com a legislação aplicável. Muito obrigada e estou disponível para as perguntas que queiram fazer. Obrigado, Sofia, e sobretudo por ter sido também abordado um tema que é importante e que é o contrário daquilo que o Shane falava, ou seja, ao mesmo tempo que há um movimento para garantir a nível mundial a livre circulação de dados, temos também o tema da soberania dos dados, que existe, enfim, em múltiplos países e que obriga de facto à localização de dados nesses mesmos países e mesmo na União Europeia. Se eu me recordo bem, por exemplo, na França, dados de saúde não podem sair do território francês, se eu não estou em erro. Portanto, obrigado e obrigado pela intervenção também complementar que fez em relação às outras. E agora eu ia passar ao Q&A, ou seja, ao período de perguntas e respostas, sendo que temos aqui uma pergunta já colocada por David Silvério e que eu vou passar a ler. Boa tarde. Se a União Europeia foi demasiado ambiciosa quanto ao regime de transferências de dados perante os EUA, os Estados Unidos, como sabemos tem um programa de vigilância muito forte, a solução passará por amenizar as regras europeias, vamos continuar no impasse e quaisquer cláusulas impostas às empresas americanas ficariam por inúteis, as empresas americanas não vão sujeitar-se a regras contrárias às leis americanas sobre programas de vigilância, que como também sabemos têm sempre por regra o fundamento da segurança nacional. Enfim, é verdade, e são interrogações que o próprio Sebastião colocou há pouco, e eu creio que, enfim, deixava a pergunta ao auditório e já agora também acrescentava, e o auditório poderá também pronunciar-se, sendo certo que o RGPD, enfim, tendo inovado em muita coisa, enfim, muita coisa há uma continuidade, mas inovou, por exemplo, na ideia de colocar a responsabilidade em cada um dos responsáveis pelo tratamento e, nomeadamente, estabelecer uma abordagem baseada no risco. E a minha pergunta para o auditório, para o Sebastião, mas também para a Sofia e para a Graça é, enfim, se quiserem também pronunciar-se, em que medida é que esta abordagem baseada no risco é admissível no contexto das transferências internacionais, em que temos aqui, enfim, garantias suplementares, enfim, e um conjunto, e um peso, um ónus enorme ao nível dos responsáveis pelo tratamento das empresas que exportam dados para fora da União Europeia. Eu se calhar gostava de responder à segunda questão, não sei se a Graça ou a Sofia querem falar da primeira parte. A mim parece-me improvável que o standard de proteção vá mudar de algum dia na União Europeia, mas esta é a minha opinião. Eu posso fazer um comentário em relação à primeira questão, não é? O facto do regime das transferências talvez ter ido um pouco longe demais. Eu não sei se foi demasiado, se a União Europeia está a ser demasiado exigente. Eu sei que está a ser exigente, não é? Senão nós não estávamos aqui a discutir este tema. Agora, depois também há aqui um outro tema lateral que tem muito a ver com a proteção de dados, não é? Há um professor americano, um dos grandes académicos da privacidade nos Estados Unidos, que é o professor Daniel Sloan, que quando o RGPD foi adotado disse que era uma lei aspiracional, foi a palavra que ele usou, era aspiracional. Desliga-se, eu não sei porquê,
deve ser uma configuração de privacy by design para garantir a proteção da minha imagem, não sei. Bom, mas voltando ao tema, portanto, o professor Daniel Slovo disse que o RGPD era uma lei aspiracional e se calhar nesta solução de adequação essa componente aspiracional está bem refletida e está refletida noutras dimensões do RGPD, mas eu já lá vou. E porquê que eu digo isto? Porque se nós olharmos para a evolução do tempo, não é? De 1995 até 2013, ninguém se lembrou deste tema da vigilância e dos programas de vigilância dos Estados Unidos. E muitas das leis que servem de suporte a estes programas já existem há muitos anos. Claro que depois do 11 de setembro houve algumas alterações legislativas, mas essas leis já existiam. Por outro lado, na reforma que antecedeu o Regulamento Geral de Proteção de Dados, foi feita uma avaliação de impacto da diretiva, não é? E foram recolhidos contributos de muitas empresas, de advogados, de empresas de tecnologia, e a maior parte desse feedback apontava para um incumprimento em larga escala do regime das transferências, tal como ele estava concebido na diretiva de 1995. Isto é um relatório da Comissão Europeia. Eu, por acaso, estudei o tema quando estava a fazer a minha tese, e depois já lá vou, Luís, porque uma das ideias que eu propunha era realmente a avaliação do risco para simplificar o regime das transferências. Mas eu dizia que é aspiracional porque durante muito tempo o regime das transferências pura e simplesmente foi ignorado olimpicamente pela maior parte das empresas. Mas há outras dimensões do RGPD que são aspiracionais. Uma delas é a extraterritorialidade. Por amor de Deus, mas as autoridades portuguesas não vão fazer ações de inspeção nos países terceiros, não têm meios, pensando aqui na nossa CNPD, não é? A nossa CNPD não vai verificar uma empresa brasileira ou uma empresa indiana ou uma empresa africana se está a cumprir ou não com o artigo 3º número 2. Portanto, a norma está lá, está prescrita, o RGPD aplica-se a esses tratamentos de dados, mas a sua fiscalização não acontece, vamos ser sinceros. Uma outra matéria em que o RGPD é também aspiracional é a matéria das crianças. É um tema que eu tenho estudado recentemente e muito simplesmente o RGPD diz que os prestadores de serviço online têm de conceber um site que seja age appropriate, é a expressão da autoridade de controle inglesa, é o age appropriate design. Mas nós vamos ver, e a maior parte dos prestadores de serviços para crianças faz a verificação das idades, quer dizer, isto não existe e as próprias autoridades reconhecem, tanto a inglesa como a irlandesa, que esta é uma área que está agora a ser desenvolvida. Portanto, por estas três razões, de formas diferentes, eu acho que a proteção de dados tem o seu quê de aspiracional. Mas, claro que depois podemos discutir as questões da teoria do direito e da função da lei prever, tal como o Código da Estrada prevê regras de trânsito que muitas vezes não são cumpridas e tudo mais, mas isso são outras componentes. Isto só para dizer que, Luís, eu já sei que estou a falar há muito tempo, eu já me vou calar. Não todo. Não, ia só dizer, os americanos tinham uma coisa chamada Email Plus, há muitos anos, do COPPA, do Children's Online Privacy Act, mas que era uma coisa que não funcionava, porque o miúdo podia, se fosse minimamente, e são normalmente os miúdos, são muito capazes na utilização dos meios informáticos e conseguia mandar um e-mail a si próprio, fingindo que era o seu próprio progenitor e, portanto, autorizava o tratamento dos dados. Exatamente, e portanto, eu não sei se o regime das transferências foi demasiado ambicioso, ele é ambicioso e ele tem este caráter aspiracional, não é? Que levou ao estado que nós temos hoje. Depois gostava só de fazer aqui um comentário em relação àquilo que a Sofia disse, que é de facto muito interessante, não é? A questão da localização dos dados e da localização do armazenamento dos dados. Em França, houve uma decisão do Supremo Tribunal em relação, julgo que foi, já não sei se foi em relação à Microsoft ou à AWS, porque o governo francês, durante a pandemia, recorreu à... Diga, Sofia. Microsoft. Não percebi. Microsoft. Foi a Microsoft, exatamente. O Conselho de Estado analisou o acordo que tinha sido celebrado entre o governo francês e a Microsoft e um dos argumentos que utilizou justamente para não haver nenhuma violação do regime das transferências foi o facto de os dados estarem localizados na União Europeia. E, portanto, de facto, essa é uma tendência que é recorrente. O único problema da localização dos dados, não digo em grandes prestadores como a Microsoft ou como a Cloudflare ou como a AWS ou como os outros, é o facto de as possibilidades do acesso remoto, sobretudo
quando nos Estados Unidos a tal legislação que serve de suporte aos programas de vigilância, em muitos casos obrigarem os prestadores a dar acesso forçosamente e até à instituição de crimes, nomeadamente de traição, nas situações em que isso não acontecer. Por outro lado, também há aqui um outro fator um bocadinho mais económico e não tão jurídico, não é? Empresas maiores, como por exemplo a Microsoft, têm capacidade de jogar contra as tendências normativas americanas. E houve um caso, também mais uma vez, do Supreme Court nos Estados Unidos, da Microsoft, que envolvia um pedido de acesso a dados que estavam na Irlanda e que resultou numa alteração legislativa que julgo que é o Cloud Act nos Estados Unidos da América. Portanto, em jeito de conclusão, eu dizia estas duas coisas. Por um lado, não sei se o regime das transferências foi longe demais, não sei, acho que não, acho que ele está lá e está a cumprir a sua função. Por outro lado, em relação à localização dos dados, acho que sim, que é uma tendência. Não sei se é a melhor tendência para a economia global, não é? Mas nós vivemos tempos muito estranhos e fala-se cada vez mais numa desaceleração da globalização, e portanto se calhar isto é mais uma componente do que está a acontecer, mas acho que eram estas duas ideias que gostava de deixar aqui. E talvez só para concluir, dizer que uma das conclusões que eu propunha na minha tese era que este tema fosse discutido globalmente, ou seja, porque o problema que está aqui em causa verdadeiramente é um problema de limitação da vigilância dos Estados, não é? E se calhar esse problema deveria ser debatido, como o Sam estava a dizer, ao nível multilateral e não geolocalizado entre Europa e Estados Unidos. E calma aqui que já falei demais hoje. Obrigado, Graça. Sebastião? Não, e daí a OCDE está neste esforço de encontrar princípios comuns a todos os Estados para o acesso de autoridades governamentais a dados. Lá está, porque tem de ser, de facto, uma discussão global. Mas em relação à parte da abordagem baseada no risco, nomeadamente no que toca às transferências, eu gostava de fazer uma nota preliminar em relação à abordagem baseada no risco, porque, enfim, eu já trabalhei com várias empresas e muitas pessoas têm tendência para transler o que significa a abordagem baseada no risco. Isto não significa o risco de nós sermos apanhados ou de termos uma coima. Atenção, a abordagem baseada no risco da RGPD é: vamos priorizar o cumprimento da lei naquilo que são as atividades de tratamento que representam mais risco para os direitos e liberdades do titular dos dados. Portanto, isto é que é a abordagem baseada no risco. Para começarmos a discussão é preciso estabelecermos isto. Em relação, e dando um exemplo do que é que isto significa, e a Graça falava da aplicação do RGPD às crianças, e nomeadamente serviços online dirigidos a crianças, se eu sou uma plataforma e quero implementar um mecanismo de verificação de idade, eu vou implementar um método que seja adequado e proporcional para verificar a idade. Eu não vou utilizar, se calhar, uma ferramenta de inteligência artificial que recolha dezenas de data points através de mecanismos de machine learning e tente fazer uma adivinhação da idade daquele utilizador. Se calhar, o esforço e o tratamento invasivo que está em questão não se justifica para fazer a verificação da idade daquele utilizador. Isto é que é a abordagem baseada no risco. Pronto. Em relação à abordagem baseada no risco para as transferências de dados, a resposta, se ela existe ou não, ou se é possível ou não, nós estamos um bocado perdidos em relação a esse tema. Porquê? Quando o Acordo dos FEMS 2 e as primeiras recomendações do Comitê saíram, diziam: quando se está a fazer uma avaliação de impacto de transferências e se está a avaliar a legislação no Estado terceiro, não se podem considerar elementos subjetivos, nomeadamente se o importador, no passado, já recebeu pedidos de acesso a dados que detém por parte das autoridades estrangeiras. Não se podem considerar elementos subjetivos, apenas os objetivos, ou seja, existem leis e práticas problemáticas conhecidas na jurisdição que vai receber os dados? Se sim, isto deve ser considerado na análise de impacto e, se necessário, não se deve transferir dados para essa jurisdição. Pouco depois, tivemos a nova versão das cláusulas contratuais tipo para transferências internacionais publicadas pela Comissão Europeia, que vem dizer o contrário. A cláusula 14 das cláusulas contratuais tipo, nota de rodapé 12 que a acompanha, diz: a experiência prática do importador com pedidos de acesso a dados por autoridades governamentais pode ser considerada no âmbito da análise de impacto para verificar se podemos ou não iniciar aquele tipo de transferências. E o que acontece? Logo a seguir, na versão final das recomendações do Comitê, o Comitê muda a sua posição, admitindo agora
que os exportadores de dados, de forma mais nuanceada, possam ter em conta a experiência do importador com esses pedidos de acesso a dados, sendo que o elemento mais importante a considerar, ainda assim, é se existe legislação problemática no Estado terceiro. Ou seja, o Comitê Europeu, no seu todo, no fundo, no seu coletivo, mudou de opinião, mas nem todas as autoridades de controle mudaram. Isto porquê? Porque agora vemos as tendências de enforcement do RGPD, nomeadamente do Acórdão Supremos 2, por parte de algumas autoridades. Vamos ver estes acórdãos, estas decisões relativas ao Google Analytics, e essas três entidades rejeitam uma abordagem baseada no risco, que tenha em conta aquilo que é a experiência do importador. Dizem, não é possível transferir dados para prestadores de serviços cloud nos Estados Unidos, porque, enfim, existe legislação problemática que força esses prestadores a dar acesso às autoridades americanas e não há medidas suplementares que possam ser implementadas para eliminar esse risco. E a chave está nesta palavra. Eliminar, não é mitigar o risco, é eliminar, que as autoridades pretendem. O que se torna, em muitas circunstâncias, impossível. Portanto, existem medidas suplementares que possam ser implementadas por parte dos exportadores na União Europeia. A autoridade francesa veio publicar agora, este mês, orientações específicas sobre como configurar, por exemplo, uma ferramenta de analytics que envolva transferências de dados para servidores americanos. O que é que a CNIL refere? A CNIL, a autoridade francesa, que é necessário implementar uma solução que bloqueie o contacto entre o servidor do importador, imagine-se a Google, e o dispositivo do utilizador, através, por exemplo, de servidores de proximidade. Para além do facto destes servidores de proximidade não estarem largamente disponíveis no mercado, é um serviço caro e, para além do mais, existe um conjunto de requisitos técnicos, nomeadamente de implementação de encriptação de dados em trânsito, remoção de qualquer tipo de identificadores, etc., que tem de ser adotada em paralelo com a utilização deste tipo de serviços que são muito mais caros do que os serviços standards que temos hoje. Ou seja, também há uma questão de custo associada, não é? Ou seja, aparentemente é possível uma abordagem baseada no risco, mas essa é muito cara, é difícil de implementar e há de haver sempre autoridades de controle que são mais conservadoras e que vão sempre dizer não é possível, enquanto não houver decisão de adequação, não podem fazer e no fundo procurem soluções com base na Europa e que não transfiram dados para fora daqui. Obrigado, Sebastião. Antes de passar a palavra à Sofia, há ainda uma pergunta no Q&A da Arlindo Bernardo sobre qual o papel do INE na segurança de dados nacionais. Enfim, salvo melhor opinião, parece-me que será talvez uma pergunta para o próprio INE, enfim, a uma entidade pública responder, mas enfim, deixo ao painel, enfim, aquilo que tiver por bom dizer. Sofia. Desculpa que estava... Se quiser fazer uma intervenção para fechar aqui o nosso debate, porque já estamos em cima da hora, mas tem todo o tempo, porque, enfim, tem que ser justo, os seus colegas de painel também tiveram. Sobretudo a Graça, que está a rir, acusando o toque. Sem problema. Eu, a propósito da análise de risco, eu gostava apenas ainda de aqui introduzir mais um tópico que tem a ver com a legislação futura que vai haver em matéria de proteção de dados por parte do Reino Unido, em que nós ainda não sabemos exatamente o que é que vai acontecer, mas já se fala bastante daquilo que vai ser uma nova abordagem nesta matéria e que, à partida, se pretende que seja mais business friendly, e um dos aspectos que o Reino Unido tem pensado tem sido precisamente tornar as transferências de dados mais flexíveis, mais fáceis, não colocando tantos problemas, tantas restrições em termos de circulação e também procurando com isso, obviamente, atrair mais empresas para dentro das suas fronteiras. E isto vai contrariar uma tendência de localização de dados que observamos noutras regiões do globo e de soberania digital, como aquilo que estamos a falar. Portanto, tenho alguma curiosidade de ver como é que vai desenvolver no Reino Unido e ver qual é o impacto desse exemplo depois na própria abordagem da União Europeia. Em relação à segurança de dados e ao papel do INE, portanto, os dados que foram tratados pelo INE no âmbito dos censos são dados, como todos sabem, referentes a toda a população, com mecanismos próprios de conservação
mas que foram efetivamente transitados por várias entidades e que a Cloudflare também colaborou nesse processo. Portanto, o INE, quando contrata com qualquer uma destas entidades, seguramente também tem mecanismos contratuais que pode utilizar e que estão ao seu dispor para garantir a segurança desses mesmos dados, e sei, aliás, que isso foi observado. Qualquer entidade pública, quando o faz, deve estar atenta a isso e deve estar atenta a aplicar esses mecanismos na contratação com terceiros, de maneira a garantir que os seus dados são tratados da forma como pretendem. Portanto, nesse aspecto, não só o INE, mas qualquer entidade pública deve estar alerta àquilo que deve executar, de maneira a assegurar essa conservação correta dos dados. E acho que é isso que posso acrescentar aqui. Obrigado, Sofia. Temos uma mão levantada de Nuno Dominguinhos. Não sei se é possível haver aqui uma intervenção ou talvez escrever no próprio Q&A, se tiver ainda alguma questão. Já agora aproveitava para, só como comentário lateral, aqui esta decisão do Reino Unido flexibilizar, enfim, o seu enquadramento de proteção de dados, as suas normas, enfim, eu acho que isto é compreensível, mas ao mesmo tempo, tendo em conta que o Reino Unido é objeto de uma decisão de adequação da União Europeia, da Comissão Europeia, ao flexibilizar as regras internas pode, enfim, pôr em risco eventualmente essa própria decisão de adequação. Portanto, não sei se não será um caminho um pouco temerário aquilo que está a ser trilhado pelo Reino Unido, mas veremos, enfim, em que medida é que é possível conciliar o business friendly com, enfim, nomeadamente com a abordagem europeia e do Tribunal de Justiça. Luís, posso só fazer um comentário em relação a isso, muito rápido? Claro que sim, claro que sim. Está a ser censurada, Graça. Uma das conclusões, completamente. Uma das conclusões uma das coisas que estudei é que o Reino Unido, ao abrigo da diretiva de 1995, tinha a solução mais business friendly, que a Sofia estava a dizer, no sentido em que só previa, a lei de transposição da diretiva, não é? Só previa uma diligência muito simples antes do exportador realizar as transferências. Portanto, é curioso ver que houve uma evolução com o RGPD e agora provavelmente eles vão voltar à solução que tinham ao abrigo da diretiva de 1995. O que pode ser um argumento jurídico para eles justificarem a sua adequação a um certo padrão de proteção de dados. É verdade, mas houve o Tratado de Lisboa e a integração da Carta dos Direitos Fundamentais, quer dizer, tudo mudou a partir daí, e conjugado com o Snowden em 2013, tudo mudou, acho que o contexto já não é o mesmo, mas é interessante sim, não sabia disso. Vou ver se temos a questão. Eu creio que não temos nenhuma questão, temos só uma mão levantada, mas creio que não é possível colocar questões aos participantes, colocarem questões verbalmente, tem que ser no chat, e não temos ainda, portanto, e já passamos aqui um bocadinho o tempo, e nessa medida, se ninguém tem nada a acrescentar, eu ia encerrar aqui o nosso debate, que me deu imenso prazer moderar. Agradeço aos oradores, foram brilhantes, todos, sem exceção. Agradeço imenso e acho que foi um debate bastante esclarecedor. Suscitaram-se mais questões do que respostas, mas é assim quando os debates são bons e de facto o tema não está minimamente claro, mas enfim, vamos continuar a segui-lo com atenção. Muito obrigado outra vez e até breve, até um próximo webinar. Obrigada, até breve. Obrigado.